Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite a você, telespectador, muito boa noite a você, família, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. É claro que você já percebeu que eu estou sem meu querido amigo Marcos Vinícius, mas nós temos um assunto muito importante para falar com você, com uma convidada muito querida nossa, muito amiga, que é a professora doutora Luciana Sgarbi, infectologista. E nós temos um assunto que, para a pediatria, é tão importante e nós queremos realmente repercutir isso com você, como família, nos cuidados com o seu filhinho, com os nossos filhos, com as crianças. Que é uma atualização, nós queremos fazer um programa de atualização sobre vacinas. A vacina é alguma coisa dentro da pediatria que marca muito essa especialidade que é dentro da medicina uma coisa assim muito importante. É claro que nós, como fazemos pediatria, como vimos o início das vacinas e hoje vemos toda essa evolução que as vacinas têm, quantas doenças foram afastadas das crianças em função das vacinas. E o Brasil tem tantas dúvidas, tantas situações confusas, mas em relação às vacinas, olha, funciona a coisa, é muito importante. Realmente, Ministério da Saúde, as secretarias estadual, municipal, realmente acabam cuidando muito bem dos nossos filhos, das nossas crianças. Mas a gente precisa estar sempre lembrando a você que é pai, a mamãe que vai lá para a unidade básica de saúde, que leva o filho, e aquelas perguntas que são, eu diria, diariamente do nosso trabalho. E a vacina tal? E a vacina? E agora? E a reação da vacina? Então, há muita coisa nova em relação a isso. A carteira de vacinação programada pelo Ministério da Saúde, as vacinas que não estão nesse calendário do Ministério da Saúde. Então nós queremos fazer uma atualização. E vou dizer a mais a você que é adulto, até o vovô. Nós vamos lembrar algumas vacinas para a criança, claro, para o adolescente também, mas para o adulto e também para o idoso. Há vacinas assim que são atuais, recentes e que, olha, dão uma importância muito grande à saúde até do idoso. Então, para falar tudo sobre vacinas, nós estamos aqui com a professora doutora Luciana Sgarbi, médica infectologista, professora da Faculdade de Medicina de Marília e que realmente eu tenho certeza vai dar a você uma orientação assim muito clara sobre este assunto tão nobre para nós pediatras e para os nossos filhos. Luciana, muito obrigado pela tua presença nessa sexta-feira à noite aqui ao vivo, falar para a gente sobre a importância, recordar, insistir, motivar os pais a valorizarem a vacinação. Obrigado, viu, Luciana? Eu que agradeço, Francisco. É sempre um prazer imenso estar aqui no programa. Também estou sentindo a falta do Marco, né, que anima bastante. Pena do time que ele torce, a gente não, né, não valoriza muito, mas a presença dele é sempre importante. Mas é um assunto, Francisco, que me encanta, né? Como infectologista, é muito sofrido perder um paciente, uma criança, ou um adulto, ou um idoso, por uma doença imunoprevenível, ou seja, que você pode aplicar uma vacina e salvar vidas. Isso não tem preço. Então, trabalhar como infectologista é, antes de tudo, trabalhar com prevenção. E aí, vacina, como você falou, né? Depois de água potável, é o investimento que mais salva vidas, né? Porque você salva não uma vida, mas
milhões e milhares de vidas são salvas diariamente por conta de vacinas. Eu sou encantada por vacina. Isso é claro que para nós profissionais, vacina é uma coisa assim notável, brilhante, e a gente insiste tanto com isso, e vale assim lembrar que eu queria que você fizesse uma recordação. Houve agora recentemente algumas mudanças no calendário. Então, desde o recém-nascido nasceu, tem vacina. Primeiro mês tem vacina, segundo mês tem vacina. Então, dá pra gente assim uma aulinha de como isso é atual, o que está acontecendo hoje. Nós sabemos que a mamãe vai no posto e tal, mas é bom a gente insistir com alguns valores. Tá certo. Então, o governo criou há muitos anos atrás o que ele chama de Programa Nacional de Imunização. Então, é um programa que começou com 6, 7 vacininhas, né, Francisco? E que ao longo dos anos, as novas vacinas foram incorporadas, não só como novidade, mas como ampliando a faixa. Então, hoje tem vacina para o prematuro, tem um calendário mais cuidadoso, calendário da criança, que nós vamos falar um pouquinho, calendário do adolescente, calendário do adulto, calendário da gestante, da mulher e da gestante. Quer dizer, hoje, antigamente, quem ousava fazer vacina numa grávida? Hoje tem vacinas para gestante, para proteger o bebê. Vacina para idosos, vacinas ocupacionais. Quer dizer, a depender da minha profissão, tem determinadas doenças que eu tenho maior ou menor risco. Então, são muitos calendários e são muitas vacinas. Então, o bebê, ao nascer, Francisco, já ganha picada. Então, ao nascimento, esse foi um grande avanço do Brasil, na tentativa de erradicar uma doença seríssima, que é a hepatite B, né, do planeta. A Organização Mundial de Saúde estimula que todos os países, em todas as maternidades, apliquem a primeira dose da vacina da hepatite ao nascimento. Então, o bebê nasce, antes de ser apresentada à mãe, ele já ganhou a primeira dose de vacina. Então, isso é fantástico, você imaginar que um Brasil, numa dimensão continental que somos, já temos vacina para hepatite B. Mudança recente, toda maternidade também já deve ter a vacina contra BCG. Então, essa vai ser um pouco mais lenta de aplicar, mas já está no nosso plano, para que também o bebê não deixe de tomar BCG, que é uma vacina contra a tuberculose. Então, você está vendo que o bebê nasceu, ganhou hepatite B, ganhou a BCG. Com relação ao prematuro que eu citei, a questão é dose, a questão é peso, que a gente tem que ter cuidado, porque tem vacina, como acabei de falar da BCG, precisa ter um peso adequado para você vacinar. E daí a criança vai tendo 2, 4 e 6 meses e antes de entrar ali nesse calendário, a mãe, antes de ganhar o bebê, ela também precisa se imunizar. Então, tem uma doença muito antiga chamada coqueluche, né? A coqueluche, muito conhecida como tosse comprida. E ela virou moda nos últimos 10 anos. Nós temos tido surtos de coqueluche em vários países do mundo, de coqueluche, que no adulto acaba sendo um quadro coqueluchoide, porque é um quadro um pouco modificado, porque o adulto já tomou outrora a vacina. Só que ele já não tem as defesas tão boas, então faz um quadro modificado. Então, são aqueles adultos que tossem, 1 mês, 2 meses e vai. É tosse alérgica, é sinusite, é refluxo e nada é. É uma síndrome coqueluchoide. Este adulto, a mãe, o avô, o pai, vai passar para o bebê a coqueluche. Então, foi uma mudança recentíssima dos 1 ano e meio, o governo instituiu gratuito a vacina contra a coqueluche, que está junto com a tríplice. Então, é difteria, tétano e coqueluche, só que a tríplice do adulto, né? Para que não tenha dúvida, porque é uma vacina distinta da tríplice da criança, que não vai ter efeitos colaterais. Então, esta mãezinha, ela já vai passar pela placenta, proteção para esse bebê, para protegê-lo pelos 6 primeiros meses de vida. Porque nos 6 primeiros meses de vida, Francisco, a criança não está protegida da coqueluche. Então, se você entrar na internet e observar o número de mortes de bebês brasileiros por coqueluche,
É um horror você perder bebê por uma doença, porque o bebê toma coqueluche aos 2 meses, 4 meses, 6 meses. Mas só a partir daí que a imunidade vai ficar realmente boa. Então, nesses primeiros 6 meses, é importante que toda grávida converse com seu obstetra, com seu médico, para que ele lembre de fazer essa indicação. Porque, às vezes, o obstetra está tão acostumado que vacina é coisa de pediatra, mas não está lembrando que agora a vacina também é coisa do obstetra. O obstetra tem que orientar a vacina da mãezinha para hepatite, orientar a mãezinha para a vacina da coqueluche e também a vacina contra a gripe. Para proteger a mãe, porque a gripe é uma causa de parto prematuro, né? A mãe tosse, pode romper bolsa, precipitar parto prematuro pode acarretar em risco para o bebê. E mais, a mãezinha vai amamentar esse bebê. Pega a gripe, tá ali, ó, o peito junto, passa gripe. Gripe num adulto é uma coisa, gripe num recém-nascido, eu não estou falando de resfriado comum. Nós estamos falando do vírus influenza que causa uma doença que compromete, né? Então, a mãe tem que tomar essas 3 vacinas, aí o bebê nasceu. Já na maternidade ganha 2 vacinas. Não é interessante isso? Então, as vacinas de 2, 4 e 6 meses, a que todos vocês pais devem conhecer, as mais comuns, são a tríplice, que agora o governo já associou numa picadinha só para diminuir. Porque foram surgindo tantas vacinas que não tem perna. Não tem perna para picar o bebê. Então, teve que associar vacinas numa seringuinha só. Então, o bebê toma ou pentavalente ou hexavalente. O que quer dizer isso? São várias doenças numa aplicação só. Então, no postinho, a criança vai tomar a tríplice associada a hemófilos influenza, que é uma meningite gravíssima que acabou no Brasil. Tem, acho que 15, 16 anos que o governo rotineiramente faz essa vacina. Nós não temos mais meningite. Quantas crianças, com certeza você viu junto conosco, né? Crianças morrerem por meningite por hemófilos, acabou. Então, é a tríplice, a hemófilos influenza, associada ainda tem a hepatite B, 3, como a 4, como a 5. E a mudança da polio, que foi uma mudança fantástica, né? Muitas mães ficaram preocupadas, mas a mudança é para o bem. A poliomielite, que está erradicada das Américas há quase 30 anos, a vacina que nós tínhamos no Brasil era um vírus vivo, ou seja, um vivo amansado, abrandado. Então, para que fazer uma vacina de vírus vivo se eu não tenho mais a doença? Não é verdade? Porque toda vacina vírus vivo eventualmente pode ter um risco. Não é? Eventual, mas ninguém quer ser esse eventual. Né? Ninguém quer ser esse eventual. É 0,0, mas ninguém quer ser essa estatística. Então, em tempo, o governo brasileiro assumiu a mudança para polio inativada, onde o vírus é morto, trucidado, né? Espedaçado, não tem vírus vivo. Então, você não tem o risco de produzir a doença poliomielite vacinal. Então, a criança tomava 2 e 4 meses vírus morto e depois vírus vivo. Mas já atualizou esse ano. Então, o governo está ano a ano mexendo. Já estamos com 2, 4 e 6 meses vírus morto. Só os reforços de 1 ano e 3 meses que vem polio. Só também modificada. Polio não mais com 3 vírus. Porque um dos vírus já foi extinto. Então, 2 vírus é um grande avanço, né, Francisco? Eu acho, viu, Luciana? Eu fico assim até um pouco emocionado de ouvir isso, porque realmente tratamos muita meningite por hemófilos. Quanto custa caro uma hepatite B para tratar? E hoje você não ter paralisia infantil na fase aguda é uma coisa fantástica. Mas a gente tem muito assunto, o telespectador percebe que isso aqui é muito grande, é muito vasto. E nós vamos estar comentando com detalhes tudo isso ainda que a gente abordou agora, que a doutora Luciana abordou de maneira tão clara, para que você seja informado sobre isso. Nós vamos para um intervalo rapidinho e nós já voltamos falando sobre atualização em vacinas com a professora doutora Luciana Sgarbi. Fica aí, nós já voltamos.